qual o sentido da vida, Sim, claro. aquela Abu Janra, coisa. né? Grande Abu Janra. É, o Abu Janra sempre... O que é a vida? É o que é a vida, ele Sim, perguntava... a Abu Janra tem a melhor Provocações. frase: um homem nascido em Ourinhos, na fronteira do estado de São Paulo com o Paraná. Exato. Né? exato. Portanto, alguém nascido na beira do rio Paranapanema. Veja coisa inútil, eu não sei. Antônio Abu Janra é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Sim. Eu tive a ocasião de dar uma entrevista para ele no Provocações Sim. dele no passado da TV Cultura, e ele criou uma frase que eu acho que ela serve para a gente pensar isso também. Ele dizia: a vida é tua, estrague-a como quiser. Maravilhoso. A vida é tua, estrague-a como Maravilhoso. quiser. É exatamente isso. A ideia do sentido da vida, ela é uma pergunta que a gente tem que se fazer em alguns momentos. O que move a pergunta sobre o sentido da vida é a consciência da nossa finitude. Eu só me pergunto sobre o sentido daquilo que faço porque eu tenho noção de que eu não tenho todo o tempo do mundo para, deixando de fazer aquilo, fazer outra coisa que dê certo. Claro. Certo? Certo. Se eu imaginasse que eu tenho todo o tempo do mundo, eu poderia me reinventar várias vezes. Mas eu tenho uma finitude. Né? Quando a gente ouve, né, Nelson Cavaquinho cantar: sei que estou nos últimos degraus da vida, meu amor. Esta ideia, sei que estou, há momentos em que ela vem à tona. Quando você tem um tempo pandêmico em que a nossa mortalidade ela fica expressiva, quando a gente sobrevive, né, a um acidente, quando a gente encontra a saída de uma agonia, a pergunta vem. E evidentemente que, como nós vivemos uma sociedade ruidosa, em que a tecnologia ela não admite que você pare para pensar, e aí te dou um exemplo concreto. Não existindo mobile há 30 anos, se eu ficasse agora até numa fila, num banco, ou se eu ficasse agora num outro lugar, parado, não tendo nada para fazer, e portanto não tendo que consultar para ocupar a minha mente ociosa, eu tinha duas alternativas. Uma, conversar com quem estava perto. E portanto ter um contato maior. A segunda era ficar pensando sobre a minha vida. Qual é o momento que eu, Cortella, uso para meditar? Você imaginaria, né? Alguém da área de filosofia para algumas vezes ao dia e fica quase que dentro de um modo monacal, né, pensando. Não, viagem de avião. Eu sempre viajei muito, quase todos os dias, o período pandêmico restringiu isso ao máximo, mas uma viagem de 3, 4 horas, por exemplo, né, dentro do Brasil, em que eu possa colocar o meu fone de ouvido, e eu o faço, né, e eu deixo sem nada, sem música alguma, apenas para diminuir o ruído que está em volta. Claro que essas questões elas vêm, né? A grande pergunta da filosofia, e eu tenho até um curso chamado Filosofia e Nós com isso, que começa, uma coisa digital, que começa com essa... A grande questão da filosofia ela é de uma abstração que o teu achismo ele vai multiplicar. Por que existe alguma coisa e não nada? Uhum. Isto é, Por que por foi que criado? as coisas existem em vez de não existirem? Claro. Certo? Certo? A ciência, a arte, a filosofia, a religião tentam responder essa questão. A ciência, a arte, a filosofia e a religião passam o tempo todo em busca de algo que dê sentido. No duplo, né, conceito, sentido como significado e sentido como direção. Então, quando se pergunta de modo brincalhão, como fez Monty Python, né, qual é o sentido da vida, Sim. evidentemente que você pode chegar à conclusão do Jean-Paul Sartre e dizer nenhum. A vida ela é apenas, né, Contemplativo. isso, ou como lembraria Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado. Né? Ou se a gente olha, né, o que disse, né, o pensamento mais forte, né, no campo da literatura, né, dentro do Guimarães Rosa, quando lá no Grande Sertão, Veredas, Reobaldo várias vezes diz: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso, mas tem um momento que é muito marcante. Numa das vezes, Reobaldo diz: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Ora, esta ideia que nos leva a imaginar a obviedade de um lado e o espanto do outro, Jonathan Swift dizia, né, qual é a lógica de, num funeral, pessoas tecerem palavras de espanto por aquele mortal estar morto? Ora, esta ideia da nossa mortandade, ela nos leva a perguntar qual é o sentido. Há pessoas que passam a vida sem construir uma razão,
e há outras que, ao encontrá-lo, seguem.